Bom dia, shalom, graça e paz, muito bom dia. Estamos mais um dia com o nosso devocional, a nossa leitura com o propósito. Que dia lindo! Vamos agradecer, vamos consagrar aquele que até aqui nos sustentou, aquele que nos ajudou. Bom dia, Meire, bom dia, Fran, shalom, sejam todas bem-vindas. Hoje vamos avançar, gente. Eu tô com uma grande expectativa. O livro tá ótimo, o livro tá lindo. A cada dia o Espírito Santo tem ministrado em várias áreas da nossa vida, mas eu tô com uma expectativa tão grande para finalizar esse livro. E quanto mais eu fico com essa expectativa, mais páginas parece que multiplicam. Nós estamos aqui no capítulo 19, mas vai até o capítulo 23, né? A gente está fazendo a cada 2 dias finaliza um capítulo. Mas eu quero avançar porque eu acredito que tem mais uma semana desse livro para nós já entrarmos na corrida da vida. Esse é o livro. Bom dia, pastora Jeane. Bom dia. Esse é o livro da autoria. Eu estava meditando, até porque eu quero trazer uma palavra nesse final de semana que tem tudo a ver com aquilo que o Espírito Santo ministrou sobre o meu coração. Não tem como eu não compartilhar algo desse livro ao longo desse tempo, né? Desde novembro, que começou a nascer esse livro, de novembro para dezembro, o Senhor tem falado muito forte ao meu espírito, tem me edificado com cada tema específico, a respeito de a desfalência espiritual, o cansaço, a sobrecarga, né? A vontade de desistir. Tudo isso foi sentimentos que eu passei como uma experiência ali na meia maratona, o qual eu fiz. E ali eu preciso compartilhar com vocês. Vai ser lindo. Depois a gente vai fazer essa leitura juntas. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar com você de uma outra forma. Bom dia, Elisa, Ida, mãezinha, shalom. Gente, já é amanhã. Amanhã já vou estar indo para Jaú, então amanhã nós não vamos ter a live de manhã. Provavelmente eu vou estar aí já lá pela estrada, né? Eu quero sair bem cedinho. Amanhã, então, será a tarde de autógrafo. Nós vamos começar por volta das 4h30 da tarde e vai até as 21h. Eu sei que o pessoal trabalha, eu sei que sai 5, 6 horas da tarde, mas eu estarei lá. Vamos lá, para você que já fez o Pix, para você que já reservou o seu livro. Não deixa de ir lá pegar, porque depois eu vou vir embora, né? E aí eu acho que vou ter dificuldade para deixar com alguém lá. Tá ok? Então, assim, você que sabe, hein, Jaú, quem comprou o livro, esteja lá, certifique, porque tem pessoas que às vezes não tá quase sempre na internet e aí não chegou essa informação, tá bom? Me ajude aí com esse compartilhamento do livro. No sábado teremos então amigas na sala também, seremos edificadas com uma palavra, o Espírito Santo vai bradar naquele lugar. Eu tenho certeza que vai ser mais um fechamento, né? Sobre também a mensagem do livro, essa ativação profética que nós estamos vivendo. E eu acredito que chegou o tempo para Jaú, né? Chegou o tempo para algumas pessoas que já estão prontas para viver esse novo de Deus. Vamos orar, vamos agradecer. Depois eu quero deixar uns salmos para vocês meditarem. Bom dia, seja bem-vinda. Eu quero deixar um Salmo 23 para vocês meditarem sobre essa palavra, trazer como devocional. Como é importante as nossas manhãs, né? Tem pessoas que estão aqui comigo desde o comecinho, pastora Jeane, Roseli, a minha mãe, a Ida, tá sempre Elisa, sempre pessoas constantes, o Marcelo. Gente, é sempre pessoas que estão em constância, porque a espiritualidade é isso, é a constância. É a constância que gera intimidade. E como é bom nós consagrarmos a nossa manhã, como é bom, como a gente vê a diferença ao longo do dia, porque a gente deu a Ele, a gente deu honra e consagrou a Ele, não é mesmo? Vamos orar, vamos agradecer? Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, nós te damos graças, Senhor, por essa manhã linda que o Senhor nos preparou. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos direcionou. Espírito Santo, vai de encontro a cada pessoa que aqui está, aquela que está aqui ao vivo, aquela que vai assistir essa live depois. O Senhor, a tua palavra nos certifica que o Senhor é o que esquadrinha o nosso coração. Então vai na necessidade de cada um, Pai. Eu não sei, mas o Senhor conhece. Tira, papai, toda a fragilidade emocional, todo o desgaste emocional. Tira, Senhor, todo bloqueio, Pai, toda barreira, tudo aquilo que tenta limitar, Pai, a alma, o corpo físico, a mente.
Ah, Espírito Santo, o Senhor é o Deus que liberta, que cura, que restaura. Vai de encontro a essas pessoas, Pai. Tira, Senhor, toda ansiedade, todo medo, toda sobrecarga. Ah, Espírito Santo, ajuda essas pessoas a esvaziarem essas mochilas. Ajuda a tirar esses pesos, Pai. Sim, Espírito Santo, vai de encontro, Pai. Nós ansiamos em ouvir a sua voz nessa manhã. Fale conosco. Sim, Espírito Santo, fale conosco. Nós queremos ouvir a sua voz. Oh, Espírito Santo, desata, Senhor, os nossos 5 sentidos, que a nossa visão com os olhos da fé venha a ser destravada, que caia as escamas dos nossos olhos. Sim, Espírito Santo, que os nossos ouvidos venham ouvir a sua voz nessa manhã. É isso que te pedimos. O Senhor tem liberdade em nosso meio, edifica o nosso espírito, restaura a nossa alma dia após dia. Fique conosco, Espírito Santo. Nos ajuda a discernir o tempo de posicionamento, há tempo para se posicionar. Ah, Espírito Santo, o Senhor é a nossa essência, sem ti nada somos, sem ti nada podemos fazer. Fala conosco, Pai, nos traz tranquilidade, nos traz paz, nos traz direcionamento. Oh, Espírito Santo, opere em nós, para que depois seja feito através de nós. Obrigado, Pai, Tu és bem-vindo. Em nome de Jesus, nós consagramos essa live a Ti. Amém, amém, Raquelzinha, shalom. Nós consagramos essa live àquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Consagramos essa manhã, consagramos o nosso dia. Não tem como começar de uma outra forma. Nós precisamos dar a Deus, ofertar a Deus esses primeiros minutos da nossa vida. Porque só assim a gente vai conseguir se manter de pé, tendo equilíbrio em corpo, alma e espírito. Viver realmente dia após dia com a transformação da mente. Nós aprendemos na leitura anterior do livro da Joyce Meyer, né, no campo de batalha da mente. Então nós já entendemos, já ficou muito claro que a nossa guerra maior é contra nós mesmos, é contra a nossa mente. E aí depois a Joyce vem com esse livro, Mesmo com Medo Haja, para destravar todo o nosso medo, para tirar toda a limitação humana, para viver o sobrenatural do Pai. É isso que o Senhor tem preparado. Foi um livro que nos instruiu, foi um livro que nos ajustou. Tenho milhares de pessoas que têm, trazido aí o feedback dessa leitura. Algumas pessoas estão assistindo pelo YouTube. O quanto que romperam em algumas áreas, em medo de dirigir, em medo de dar o próximo passo, em medo de encerrar ciclos. Nós falamos tudo isso aqui nesse livro, Mesmo com Medo Haja. Medo de encerrar, medo de olhar para o futuro, medo de se posicionar, medo de dizer não. Gente, foram tantas chaves liberadas através desse livro, por isso que eu amo a leitura. Foi difícil, vocês sabem meu testemunho. Eu rompi sobre a leitura porque eu era muito ruim, eu começava diversos livros e eu não conseguia terminar. E esse foi o recorde, eu acho, de página, viu, gente? Porque nós vamos chegar nas 320, esse acho que foi o recorde. E como é bom a gente fazer isso juntos, rompermos juntos em unidade, uma dá força para a outra, né? O dia que eu tô mais cansadinha, eu sei que eu tenho que estar aqui porque vocês vão estar aqui. E o dia que vocês estiverem mais cansadinha, vocês vão estar aqui porque sabem que eu tô aqui todas as manhãs. E essa unidade é que faz a diferença. Essa unidade que gera autoridade no reino espiritual. Essa unidade que nos move, essa unidade que nos traz força. Juntas somos mais fortes. Amém? Quero deixar como devocional o Salmo 23. Você já conhece, mas o Espírito Santo ele tem uma revelação fresca. Lembra que eu falo? Para cada dia o Senhor tem um maná. Para cada dia ele tem uma revelação para aquela estação na qual você está vivendo. Então discerne. Fica aí no Espírito que você vai entender o que o Espírito Santo vai falar a respeito do Salmo 23, o Salmo de Davi. Não fica retendo, não fica colocando barreira. Ah, eu já li esse versículo não sei quantas vezes. Não põe impedimento. Esteja de coração aberto, de espírito leve, para ouvir o que o Senhor quer falar. Olha lá, Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. De nada tenho falta. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida,
e habitarei na casa do Senhor para todo e sempre. Amém. Ai, como eu amo esse versículo, como eu amo esse capítulo de Salmos 23. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, ao longo desse dia, vai ministrar. Entenda que Ele é o seu pastor e de nada você vai ter falta. Ele está no momento de angústia, Ele está no seu momento de alegria, Ele está te dando direção, mesmo que você muitas vezes pergunta, né? Deus, aonde você está? Ele está aí. Ele continua aí. Ele continua do seu lado. E nessa manhã Ele vai te levar para junto das águas de descanso. Ele vai trazer refrigério na sua alma. Ele vai te guiar pelas veredas da justiça, por amor ao nome dEle, por amor à sua vida. Então, ainda que você ande aí pelo vale da sombra da morte, sabe que você fala, meu Deus, essa eu não vou suportar. Essa eu não vou aguentar, estou quase arrebentando. Ele vai te trazer força. Não temas mal nenhum, porque Ele está contigo. E Ele vai preparar logo mais uma mesa na presença dos seus adversários, vai ungir a sua cabeça e a bondade e a misericórdia vai te alcançar todos os dias da sua vida. E assim nós habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Não tem como desconectar de um Pai que cuida dos detalhes da nossa vida, gente. Ai, continua com esse Salmo 23, porque o Espírito Santo ele revela de diversas formas. Compartilha a mensagem com alguém, compartilha com quem você sabe. Ai, tem pessoas que já sabem, eu já li esse Salmo 23, não sei quantas vezes. Lê mais uma vez, o Espírito Santo tem uma porção fresca na manhã de hoje. Que lindo, né, gente? Que lindo discernir que para cada tempo o Espírito Santo revela de uma forma. Não é lindo e vem de encontro à nossa alma, ao nosso espírito? Ai, que lindo. Gente, nós estamos na página 255 do nosso livro, ainda com o tema Você Pode Acreditar que Há Coisas Boas à Frente. Então, nós estamos tirando toda a limitação de crer no futuro, de acreditar, né, que o Senhor já está lá, já está nos esperando, já está tudo escrito, já está tudo pronto. Nós vamos entrar nesse tema, sinta-se confortável em não saber. Como é difícil, né, gente? É um tema forte, se sentir confortável em não saber. Olha lá, Deus trabalhou comigo por muito tempo enquanto me ensinava a me sentir confortável em não saber o que ia acontecer ou quando. O apóstolo Paulo disse, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Será que Paulo também queria saber sobre aquilo que Deus ainda não lhe tinha dito? O apóstolo Paulo era um homem muito inteligente e instruído, portanto, não é exagero supor que ele possa ter sido um pensador. Os pensadores podem facilmente passar tempo demais ponderando sobre coisas que deveriam simplesmente confiar aos cuidados de Deus. Gente, a mesma energia que a gente gasta em gerar conflitos na nossa mente, a gente tem que gastar a energia para confiar em Deus. Muitas coisas a gente perde tempo, né? Em muitas circunstâncias a gente perde tempo ali, guerreando com a nossa carne, nosso espírito, a nossa intuição, enfim, ao invés de dobrar os nossos joelhos e entregar ao Senhor, Senhor, toma conta da minha ansiedade. Eu sei que até aqui eu posso ir, agora só o Senhor pode fazer, mas eu confio em Ti, porque os Teus planos não vêm para matar e me destruir, os Seus planos vêm para mim fazer forte, para me transformar, para me viver na plenitude. Essa é a confiança, é viver pelos olhos da fé, é realmente colocar o pé e esperar que Deus coloque o chão, porque Ele está lá, o chão já está pronto. Mas tem passos e posicionamentos que precisa, né, vir de nós. Tem coisas que o Espírito Santo quer entregar, mas Ele quer ver onde está a nossa fé. Se realmente a gente está com a confiança nele. Então nós precisamos dar o passo. Mesmo que a gente não está enxergando o chão. Olha lá, segundo parágrafo aqui. Eu estava trabalhando neste livro logo depois de almoçar com uma mulher que não sabia nada sobre o que eu escrevia. E eu perguntei a ela, que tipo de coisas a faziam sentir-se estressada? Ela disse imediatamente, o medo do desconhecido. Olha só. Então eu comentei que estava escrevendo um livro sobre o medo e preparando um capítulo sobre o medo do futuro. Ela disse que pensamentos relacionados à aposentadoria, preocupações financeiras, a deixavam inquieta. Gente, tem muita gente assim, pensando nisso.
Ela é solteira e precisa ajudar financeiramente 2 membros da família. Ela colabora com um deles por causa da sua idade avançada e o outro por causa de alguns problemas mentais. A sua renda oscila porque o seu trabalho é sazonal e ela nunca tem certeza de quanto vai receber. Essa jovem não tem ninguém de quem dependa a não ser de Deus. E disse que precisa estar sempre falando com o Pai, com Deus, sobre essas situações, a fim de se manter calma. Então, independente da preocupação, ela está em conexão com o Pai para trazer calmaria no meio de tudo isso. Porque se você pensar o que vai acontecer o ano que vem, mês que vem, gente, vocês têm noção? Eu quero compartilhar algo agora que veio na minha mente. Tem uma amiga minha aí de Jaú, né? O Senhor colocou, ela recebeu várias profecias que ela iria fazer uma faculdade, E nós fizemos a primeira faculdade de recursos humanos aí na Unopar. Mas o Senhor trouxe outros profetas para revelar para ela, e também o espírito dela confirmava isso, que seria mais uma faculdade, que não seria só uma, seria mais de uma faculdade. E ela tinha ali no coração a fisioterapia. E ela sabia que não tinha em Jaú, ela tinha que ir para Bauru, enfim. Mas o Senhor colocou fortemente no coração dela e ela falou, eu vou pagar o preço, eu vou fazer, eu tô com esse sentimento, meu espírito, né, tá abrindo os caminhos para que isso aconteça. Enfim, e ela deu um passo de fé, sem condições nenhuma, fez ali o vestibular, de imediato já estava na mente, né, para ela entrar pelo FIES, que é o financiamento pelo governo, para pagar depois a formação. Enfim, então ela já sabia que nos 2 últimos anos, se eu não me engano, ela teria que ficar para fazer estágio, e o estágio é praticamente todo dia, então ela teria que parar de trabalhar. Mas ela falou, vou viver um dia de cada vez. Imagine você ter que custear uma faculdade. E aí, ao final, né, tem muitas pessoas que acontece isso, que eu já ouvi falar, na hora que chega aí a reta final para poder fazer mesmo o estágio, as pessoas trancam porque não tem como sair do serviço. E precisa, né, tem áreas específicas que você precisa sair do serviço e se dedicar àquilo, fazer os estágios ali em período integral. E eu lembro, gente, que logo no primeiro ou no segundo semestre, bem no comecinho, o pai dela veio a falecer. Do nada, né? Não estava doente, nada. Se eu não me engano, acho que foi uma parada cardíaca, alguma coisa assim. E eu lembro que quando nós fomos nos ver, eu não lembro se eu fui no velório, eu acredito que não, mas a gente se viu logo depois. E ela ficou com esse sentimento. O Senhor falou que ia suprir todas as minhas necessidades, ia prover sobre a faculdade. E meu pai partiu, né, e deixou uma herança, deixou dinheiro, deixou uma casa, ela é filha única, e essa casa tá alugada, esse dinheiro de aluguel vai vir para mim exatamente o que eu preciso para pagar a faculdade. É lógico que não era dessa forma, né, não era sobre isso, mas quando o Senhor aponta, ele paga a conta. Gente, ela se formou, hoje ela trabalha, né, como fisioterapeuta, e é lindo, isso foi um passo de fé, e o Senhor proveu lá na frente, o Senhor proveu. Né? E ela não precisou ficar com dívidas altas pelo FIES, ela pagou toda a faculdade dela. Gente, isso é a confiança, você entende? Quando o Senhor aponta, você só tem que obedecer, mesmo que os seus olhos naturais ainda não vejam, fala, Senhor, abre meus olhos espirituais, abre os meus olhos espirituais. Então eu não sei qual é a sua limitação, que você mesmo tem se limitado, mas o Senhor já falou fortemente no seu espírito que esse é o plano que o Senhor tem para sua vida. Não tenha medo. Avance, fala, Senhor, o Senhor está falando, o Senhor está me dando alguns sinais. Eu vou colocar o pé e eu sei que o Senhor já colocou o chão. E no meio do caminho, né, o Senhor vai dando estratégia. Eu sempre falo que Abraão, quando ele saiu da tenda, quando ele saiu da terra dos seus parentes, o Espírito Santo falou, né? Deus falou para ele, saia e vá para uma terra que eu te mostrarei. Quando Deus falou, vá, o Senhor falou, vá. Ele não sabia para onde ele ia. E o primeiro passo foi sair, sem saber para onde ia. E ao longo do trajeto, né, Deus foi mostrando caminho por caminho que ele tinha que fazer sobre a vida dele. E é isso. Quando nós falamos de fé, quando nós falamos de romper o medo, é sobre isso. É sobre isso. Olha lá. Gosto da ideia de sempre poder falar com o Senhor até me acalmar. Felizmente, todos nós temos acesso ao Pai, com quem podemos falar. Ele é o nosso consolador,
ele dá conselhos melhores do que qualquer outra pessoa. Não precisamos conhecer o futuro quando temos aquele que realmente o conhece. As pessoas sentem medos diferentes com base nas situações específicas que enfrentam. Um solteiro lida com medo que uma pessoa casada não possui, que não tem ainda ali um parceiro. Um pai precisa encarar os medos que alguém que não tem filhos não precisa. Todos nós temos a mesma oportunidade de confiar em Deus e de fazer isso com medo, seja qual for a situação. Deveremos continuar seguindo em frente, mesmo que ocasionalmente nossos joelhos tremam e sintamos alguns desconfortos. Já fui uma pessoa muito barulhenta que queria saber sobre a vida de todo mundo e que estava acontecendo em todas as situações, lá no trabalho, na igreja, na vizinhança, na escola dos meus filhos e em outros lugares. Mas agora não, eu só quero saber o que preciso saber para fazer o que preciso fazer. O resto só sobrecarrega a minha mente e irrita a minha alma. Eu aguardo com expectativa o futuro, mas quando eu penso nisso, eu devo admitir que é um mistério total. Mesmo se pensamos que temos tudo resolvido, isso não é verdade. Deus, ele é cheio de surpresas. O Senhor é especialista em nos surpreender. Por isso que nós temos que confiar. Por isso que nós temos que dar o passo da fé, com os olhos da fé. Porque o Senhor, ele é especialista em nos surpreender. Quem de nós, né, não faz tantos planos? Já é o segundo ano, gente, que eu e a minha família faz um mapa profético, o mapa dos sonhos, né? A gente planeja ali o que a gente quer, as viagens que a gente quer fazer, o nível espiritual que a gente quer alcançar, e já é o segundo ano que o Senhor faz infinitamente mais do que aquilo que a gente planejou. Isso é muito real, tenho vivido isso. E é isso que o Senhor faz, e vai além da nossa imaginação. É lógico que a gente projeta, a gente ora, né? Porque a gente tem sentimentos, a gente quer acessar lugares novos, a gente quer porque nós somos filhas e herdeiras, e a gente tem que desfrutar mesmo. Mas o Senhor, ele faz infinitamente mais. Quando você pede uma coisa, ele não faz só uma coisa. É além daquilo que você pediu. Sempre é assim, sempre é assim. A fé vai além da imaginação. A fé vai além da sua e da minha imaginação. A fé desconstrói. A nossa mente, ela é limitada até para imaginar. Mesmo que você tenha sonho daquela casa, daquele projeto, enfim. A nossa fé, a nossa imaginação, a nossa mente é limitada. Por isso que nós temos que descansar no Senhor. Bom dia, Simone. Bom dia, Shalom, a paz. Por isso que nós precisamos depositar nossa total confiança no Pai. Porque a palavra dele é uma promessa sobre a minha e sobre a sua vida. Ele faz infinitamente mais daquilo que pensamos ou imaginamos. Porque essa imaginação limitada, ativada sobre a fé, vai muito além, vai muito além. Tão interessante aqui que ela fala, né? Que ela escolheu fazer a diferença. Viver, ela era muito agitada, muito barulhenta, ela queria estar envolvida em tudo, queria saber o que estava acontecendo no trabalho, na igreja, na vizinhança, na escola dos filhos. Mas agora não, ela só quer saber e só precisa saber daquilo que ela precisa, que está sobre a responsabilidade dela. Porque o resto é só sobrecarga. E essa sobrecarga sobrecarrega a mente e irrita a alma. Vou finalizar aqui. Eu aguardo com expectativa o futuro, mas quando eu penso nisso, eu devo admitir que é um mistério total. Mesmo se pensamos que temos tudo resolvido, isso não é verdade. Deus é cheio de surpresas. Em diferentes momentos na vida, eu fui uma adolescente abusada, uma mulher divorciada com um filho, uma garçonete, uma gerente de crédito, uma auxiliar de escritório, uma mãe, dona de casa e uma mulher casada com 4 filhos. Mas acabei no ministério ensinando a palavra de Deus e escrevendo mais de 100 livros. Uau, eu quero essa profecia sobre a minha vida. Livros é legado, gente. Livros é legado. O Espírito Santo foi muito claro quando eu escrevi esse meu primeiro livro. Livro é legado que você vai construir, você vai deixar para os seus netos, para os seus bisnetos, para os seus filhos, para os seus tataranetos. Livro é um legado e todo mundo tem um livro dentro de si. Todo mundo tem uma história para contar. Todo mundo tem uma história de superação. Que ao colocar no papel, ao colocar no livro, vai atingir, vai chegar em outras vidas que estão passando pela mesma situação que você.
E você vai conseguir curar porque você criou autoridade naquela área que você avançou. Isso é muito lindo, isso é muito lindo. Eu quero essa porção, gente. Mais de 100 livros, em nome de Jesus. Quando eu era garçonete, isso é a Joyce Meyer falando, tá? Quando eu era garçonete, eu jamais poderia imaginar que meu futuro seria o que estou fazendo agora. Nem nos meus sonhos mais loucos. Acredite, o seu futuro será muito melhor do que você poderia imaginar, se permanecer com Deus e deixar que Ele assuma a liderança da sua vida. Olha que lindo isso, gente. O Senhor faz infinitamente mais, nem nos meus maiores sonhos, gente. Em nenhum projeto eu me lembro que eu coloquei que eu queria escrever um livro. Vocês acreditam? Eu sempre peço, eu começo pedindo ali, né, as porções espirituais e depois as coisas financeiras, enfim, os lugares, os acessos que eu quero conhecer. Eu sempre começo pelo espiritual. Mas no sonho de Deus já tinha um livro. E aí o Senhor foi usando pessoas ao longo da jornada para me mostrar, você tem um livro dentro de você. E eu nunca imaginei, gente, eu sempre falo, e eu conto aqui no meu livro, que eu fui fazer essa corrida de rua, tudo começou, né, com a minha aceleração da obesidade, saindo da obesidade, e tudo começou como uma caminhada, um desafio que o meu próprio médico falou, começa a caminhar na esteira, começa a fazer atividade física, até o ponto que eu falei, essa esteira tá pouco, eu quero mais, e aí nos inscrevemos, eu e meu marido, no SP City, que é a meia maratona, nós fizemos meia maratona. Mas eu nunca imaginei que aquela maratona fosse por causa desse livro. Mas todos os sentimentos que eu senti naquela jornada é todo o sentimento que nós passamos a nossa vida. Porque a nossa vida é uma corrida. E isso fala aqui no primeiro capítulo, ó, e a gente vai falar, a gente vai ler juntos. Olha lá, Hebreus 12:1, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos com perseverança. Corramos, tem tudo a ver. Tudo alinhado, tudo alinhado. E eu finalizo o livro falando sobre combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Você quer finalizar? Você quer chegar na linha de chegada desse jeito, com essa frase, com esse impacto? Que realmente você combateu o bom combate, acabei a carreira e guardou a fé. Porque o fim é melhor do que o começo. O importante não é como você começa, como você termina. Você tem que ser perseverante até o final. Você precisa cruzar a linha de chegada. Não adianta se você fez direitinho desde o começo. Se você chegou nos 45 do segundo tempo de Jesus voltar e você desfaleceu, perdeu a força, parou, você vai ficar. É triste eu falar. Mas é isso, se soltar a mão de Deus, nessa reta final que nós estamos aqui, nós não podemos nem pensar em olhar para trás. Nem pensar. Não temos mais tempo. Não temos mais tempo. Sabe de ser aquela questão oscilante? Uma hora está quente, uma hora está frio. Não temos mais tempo. Não pode nem dar uma espiadinha. Porque o inimigo ele está tragando. Tem vidas que, infelizmente, pessoas que foram pessoas usadas na mão de Deus, gente. Que foi dar uma espiada lá fora. Isso desde a época da pandemia, né? E não conseguiu voltar mais para a presença de Deus. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Construir um legado durante 10, 15, 20 anos. E agora que Jesus está vindo, agora que está tudo, né? A palavra de Deus está confirmando. Soltaram a mão de Cristo. Se esfriaram. Que dó, gente. Que sentimento. É o único sentimento que a gente sente. Nós precisamos fazer a diferença para que a gente venha contagiar essas pessoas. Porque Cristo ainda está de braços abertos. Ele é misericordioso, esperando essas pessoas. Que eu e você seja um canal de bênção sobre essa terra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha lá. Ela conta, é linda a história dela, né, gente? A gente ficou sabendo aqui do testemunho, desde o outro livro. Então, ela fala que toda a vida que ela tinha, de ser garçonete, de ser a mãe, a dona de casa, a mulher divorciada, adolescente abusada, ela não tinha ideia do seu futuro. E ela termina aqui, né, falando, acredite, seu futuro será muito melhor do que você poderia imaginar. Tem um porquê aqui, ó. Se permanecer com Deus e deixar que Ele assuma a liderança. Sem dúvida, o medo frequentemente tentará se erguer dentro de você. Mas tudo que você precisa lembrar é que Deus está ao seu lado e que você pode fazer o que for, mesmo que tenha de fazê-lo com medo. É Ele que te dá suporte, é Ele que te sustenta.
Virando a página tem uma frase: mas agora, tendo visto aquele que é invisível, não temo o que pode me fazer o homem. Deus está contigo. Acho que não dá pra gente finalizar aqui, já é 7:2. Não tenha medo de dar um passo de fé. Gente, na segunda-feira nós voltamos aqui, então. A gente vai ler esse contexto para finalizar e já vamos entrar no capítulo 20. Você pode confiar em Deus em todas as situações. Liberte-se do medo de que coisas ruins aconteçam. Gente, tem pessoas que ela formula a coisa ruim, ela tá tão habituada que toda situação boa ela vê a coisa ruim. Ah, eu não vou porque e se? Esse se tá repreendido em nome de Jesus. Porque Deus já tá lá, Deus já foi lá na frente, já preparou o caminho. Então é só você ir e confiar. Amém? Vamos orar pra gente agradecer ao Pai com tantas chaves que Ele liberou aqui pra gente hoje. Nossa, eu saí, eu tô toda edificada aqui, eu não sei você, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai continuar ministrando aí sobre o seu espírito. Amanhã nós estamos juntinhas. Amanhã, a partir das 16h30, vou estar lá na Flor da Alice. Você que não sabe o endereço, volta lá. Tá tudo na minha página, tá? No sábado também estaremos aí, nessa reunião de mulheres amigas na sala. Eu te espero para dar um cheiro, para dar um abraço, pra gente se conhecer. Algumas pessoas não me conhecem, né, presencialmente, pra gente se conhecer, pra gente bater um papo. Vai ser lindo o que Deus vai fazer. Já tá tudo preparado. Amém? Então amanhã nós não vamos fazer a live, combinado? Amanhã é sexta-feira, nós fazemos a nossa live de segunda a sexta, 6h30. Mas amanhã não teremos, que amanhã eu vou estar, provavelmente, já vou estar na rodovia indo para Jaú. Então nós vamos retornar na segunda-feira, firme e forte. Para finalizar esse livro, eu acredito que vai mais a semana que vem, eu quero dar uma acelerada a semana que vem pra gente entrar. Então na outra semana a gente vai marcar a data para todo mundo começar junto a corrida da vida. Amém? Vamos agradecer ao Pai. Vamos consagrar mais uma vez a nossa quinta-feira, esse dia lindo que o Senhor fez, para que o inimigo não venha roubar essa semente grandiosa que nós recebemos aqui nessa manhã, essa porção, essa chave. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, Espírito Santo, como ficou claro a manhã de hoje. Como nós ficamos sensíveis ao Espírito, a discernir, Pai, tudo que o Senhor revelou sobre a nossa vida. Obrigada porque através de grandes testemunhos da pastora Jessimer, por este livro, nós entendemos que nós precisamos romper com o medo. Nós entendemos que o medo é algo que tenta paralisar o nosso propósito, o nosso chamado. Mas nós vamos avançar. Nós entendemos que 2026 será um marco na nossa história. Nós entendemos que esse ano é o ano de romper, de viver o sobrenatural. Nós já entendemos que nós precisamos confiar de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito em Ti, Pai. Nós sabemos que o Senhor já tem escrito a nossa história, o nosso futuro. Sim, Espírito Santo, acalma o nosso coração. Tira toda a ansiedade, tudo aquilo que tenta, toda a interrogação da nossa mente, que a gente tenta discernir as coisas. Espírito Santo, nós queremos descansar em Ti, porque nós sabemos que o Senhor faz infinitamente mais daquilo que podemos pensar ou imaginar. Obrigado, Espírito Santo. Nós declaramos e profetizamos uma quinta-feira de milagres. Prepare, Senhor, o caminho. Nos abençoa, Senhor, nessa viagem. Nos leve em paz, debaixo da Tua proteção. Vai preparando tudo, Senhor. O Senhor já está com a agenda marcada, com a nossa ida. Sim, Espírito Santo, aqui nós estamos, Pai, em disposição ao Teu reino, para Te servir. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe todos vocês. Tenham um ótimo dia. Faça a melhor quinta-feira da sua vida, em nome de Jesus. Deixa Deus te usar. Onde você colocar a planta dos seus pés ali, o Senhor estará contigo. Não tenha medo. Segunda-feira nós estamos juntinhas, às 6h30. Amém? Vai aí seguindo o history, que eu vou compartilhar tudo que vai acontecer lá em Jaú. E vai ser bênção, vai ser bênção. Deus abençoe. Simone, fiquem com Deus. Deus abençoe. Mãezinha, Deus abençoe. Raquel, Érica, fica aí debaixo da graça. A gente vai matar um pouquinho a saudade de Jaú. Línia, fica todas com Deus. Deus abençoe. Até amanhã, até sábado, para quem vai estar lá. Amém? Fique com Deus. Tchau, tchau. Shalom.